Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês na doce paz do Senhor. Queridos, eu quero trazer para as nossas vidas uma reflexão bem rápida acerca da vida de José. José é um dos personagens bíblicos, é um dos heróis da fé, é um dos homens mais dotados de capacidade de Deus para governar, na época, o maior império do mundo, que era o Egito. Só que antes que José se tornasse este governador, o seu nome mudou para Zafinat-Paneia, que significa aquele que providenciou a salvação, ou aquele que trouxe a salvação. Nós temos que entender alguns detalhes importantíssimos para o nosso aprendizado, para a nossa conduta diária, para que possamos entender o processo de Deus em nossas vidas. Observe, José foi odiado porque o seu pai lhe amava. É interessante, os irmãos de José o odiavam porque Jacó amava José. E a Bíblia diz que o ódio dos seus irmãos foi aumentando cada vez mais. Quando José sonhava, ele foi odiado porque sonhava, irmãos. Que coisa interessante, né? E outra coisa, quando Jacó lhe deu uma túnica de várias cores, a Bíblia destaca a túnica de várias cores, porque os seus irmãos também tinham uma túnica, cada um dos irmãos tinha uma túnica. E a túnica de José se diferenciou, por isso que eles o odiavam cada vez mais. E a Bíblia diz que os irmãos de José, não falavam com ele pacificamente. Imagine termos irmãos, estarmos no mesmo grupo familiar e as pessoas não nos tratar pacificamente, ou seja, não conversar conosco, nos tratar como uns desdém. E a Bíblia diz que eles venderam José, a caravana de ismaelitas, e a caravana de ismaelita vendeu José a Potifar. Então José já foi escravo 2 vezes. Está aqui a comprovação do primeiro tráfico humano, através da vida de José. Os irmãos de José foram os primeiros traficantes humanos. Então observe uma coisa, queridos. Quando José chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que o Senhor está com José. E Deus começa a abençoar José de forma poderosíssima. E Potifar percebeu isso e colocou José na sua casa. E a casa de Potifar começou a prosperar. Em tudo que José colocava as suas mãos, o Senhor fazia prosperar. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar tentou seduzir José para deitar-se com ela. E José não quis. Por isso, ela acusou de estuprador e automaticamente José foi lançado na prisão do rei. Chegando na prisão do rei, a Bíblia diz que onde estavam os presos que serviam no palácio do rei, José achou graça diante do chefe da prisão, porque o Senhor estava com ele. E aí a Bíblia diz que o Senhor abençoou José lá. O que temos que entender aqui, queridos? Entendam uma coisa. Deus estava forjando o caráter de José, estava aprimorando a vida de José para coisas maiores. Não reclame dos momentos dolorosos. Está sendo gerado em você um caráter inamovível, um caráter que resistirá tempos difíceis. Outra coisa, Deus estava levando José para que as pessoas conhecessem Deus através da vida de José. Ou seja, José começou a influenciar todos que estavam ao seu redor. A Bíblia diz que Paulo disse que todas as coisas contribuem ou cooperam para o nosso bem. Então acredite nessa palavra. Deus te colocou neste lugar para aprimorar o seu caráter e para levar para que todos saibam que o Senhor é contigo. Deus te abençoe. Divulgue esse vídeo em nome de Jesus.